Nesse vídeo eu vou te mostrar como que assistir MasterChef pode te ajudar a dar aulas melhores de história. Bom, eu sou o professor Victor Alexandre, professor de história, também trabalho aqui na internet e hoje eu vou trazer para você justamente uma reflexão a respeito de como o consumo de reality shows podem te ajudar. Esse vídeo aqui, ele vai ajudar muitas pessoas, principalmente aqueles professores, professoras que ainda estão nas fases de formação, tá? Estão estudando, ou professores mais experientes que aí estão em mestrado, né, se aperfeiçoando nos seus estudos. Porque é o seguinte, o MasterChef é talvez um dos reality shows mais conhecidos, né, mais populares que temos aqui no Brasil, né? Todos nós conhecemos figuras como o Jacquin, o Fogaça, a Paola, enfim, os atuais eu não acompanho tão de perto. Mas esse é um reality show basicamente de cozinheiros, né, tanto amadores quanto profissionais, onde em cada prova eles têm ali que preparar um prato e levar esse prato para os jurados aprovarem, né, degustarem e em seguida aprovarem. Tem provas que são feitas em grupo, tipo, provas individuais. Tem provas, inclusive, onde os jurados são pessoas comuns, né, não são cozinheiros profissionais. Mas o ponto é o seguinte aqui. Nesse reality show, nós acompanhamos todo o processo de preparação de um prato, né, da criação, da elaboração de um prato que vai ser levado ao jurado. Então, sempre que inicia a prova, os participantes, né, eles vão para um pequeno mercado, uma pequena feira, pegam os ingredientes, levam para suas bancadas e ali nos próximos 20, 30, 50, uma hora, eles preparam o seu prato. E o vínculo que eu quero fazer com a sala de aula e como que você pode, ao assistir esse tipo de material, pensar melhor a sua aula é a seguinte. Da mesma forma que um participante desse reality show, ele passa ali alguns minutos, algumas vezes algumas horas, preparando um prato e levando para o jurado, nós, professores, também temos esse mesmo elemento no nosso dia a dia, que no nosso caso seria a preparação de aula. E em sala de aula, aquilo que nós apresentamos para os nossos alunos é de fato a aula pronta, é o prato pronto. Só que muitas vezes nós podemos cair num erro que acaba tornando a nossa aula um pouco maçante, um pouco complicada, que é mostrar para os nossos alunos todo o ingrediente, todo esse processo que nos levou a concluir aquela aula. O que eu estou querendo dizer aqui? Qual é a mensagem principal desse vídeo? Nós, na sala de aula, não precisamos mostrar todas as etapas do nosso estudo. Aquilo que nós vemos nos livros não necessariamente precisa estar totalmente nas aulas. Então, se você tem, por exemplo, uma turma de sexto ano e você está estudando, você está ensinando a respeito do Império Romano. Nos seus estudos, é muito provável que você tenha visto informações, debates a respeito de detalhes do Império Romano, de como, por exemplo, a anarquia militar levou ao enfraquecimento do exército e isso vai resultar aí na queda de Roma. Então, nos seus estudos, você tem acesso, até por ser algo da nossa profissão, você tem acesso a muitos debates historiográficos. E aqui nessa analogia que eu estou fazendo, é essa comparação, né, com um prato sendo feito, essa junção de ingredientes para chegar a um prato pronto, para chegar a uma aula pronta. Mas a principal coisa que nós temos que ter em mente é que esse nosso aluno do ensino básico não necessariamente precisa ter toda essa bagagem de preparação. É muito importante que o nosso aluno ele consiga consumir o prato feito, consiga consumir o prato final, ou seja, a nossa aula. Ele consiga entender o contexto, ele consiga entender o desenvolvimento e as consequências daquele evento que nós estamos estudando. Agora, é claro que quanto mais velhas são as suas turmas, mais próximas, por exemplo, do fim da idade escolar, você já consegue ir apresentando com mais informações, com mais detalhes,
deles aquilo que você viu nos seus estudos. Então, vou dar um exemplo aqui. É muito interessante você mostrar para suas turmas de terceiro ano, de segundo ano do ensino médio, já como as coisas são feitas. Você pode mostrar para eles que ah, o assunto que eles estudam, seja Guerra Fria, Brasil colonial, Idade Média, qualquer um que seja, eles não vêm prontos. Eles não vêm prontos no livro didático. Existe toda uma construção de conhecimento, um debate feito entre historiadores, e esses já são alunos que são mais capazes de compreender isso. Então, esse é um tipo de turma que você já pode levar, você já pode trazer para sua cozinha, digamos assim, mostrando ali quais são os principais autores, quais são as principais linhas de pesquisa dentro do tema que você está apresentando, ou seja, você está conseguindo mostrar para os seus alunos como que um assunto histórico ele chega até a ponta, que no caso seriam esses próprios alunos. Então, acho que essa é uma reflexão muito importante que nós temos que ter a partir desse reality show, né, que está mostrando como se prepara um alimento e o resultado final é esse prato aí já montado. É muito importante ter isso em mente, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece, eu passei por isso. Quando eu estava na faculdade, na formação, eu via coisas muito diferentes daquelas que eu tinha visto na época da escola. Então, sabe aquela empolgação inicial, aquela euforia por você descobrir coisas novas? Então, eu estava muito propenso a somente despejar tudo isso nas pessoas que me rodeavam. Naquela época, eu ainda não estava na sala de aula. Se eu já estivesse, provavelmente eu seria um daqueles professores que ia despejar todo esse conhecimento, todas essas informações nos alunos e muitas vezes nem ia fazer tanto sentido para eles. Então, a nossa função dentro da sala de aula também é conseguir filtrar aquilo que é relevante para levar para o aluno e aquilo que não é relevante. Eu já caí no erro uma vez de uma turma do Fundamental, se não me engano era o sétimo ano, nós estávamos falando sobre a origem da escravidão africana no Brasil. E eu comecei a contar, né, eu apresentei as principais informações que estavam na apostila, e aí eu abri um parênteses para conversar com eles a respeito de como que os próprios escravizados, eles viam a si próprios, as divisões que existiam entre eles. E se eu só citasse um exemplo ou outro, ou uma fonte histórica ou outra, eu estava por satisfeito. Mas eu me prolonguei tanto nesse assunto, nesse parênteses que eu queria mostrar para eles, porque foi justamente num livro que eu li naquela preparação de aula, que eu acabei me perdendo no tempo, eu não consegui concluir a aula que era para eu ter dado, e muitos alunos ficaram mais confusos do que eles entenderam o assunto. Então, entende? Então, naquela situação, foi uma falha minha de não conseguir ter o discernimento do que aquele aluno precisava, qual alimento esse aluno precisava consumir. Uma turma de sétimo ano, eles não tinham a necessidade de ter informações tão grandes a respeito dos debates que existiam sobre o tema da escravidão. Se eu entregasse para eles um prato bem feito, um prato bem embasado, já seria o suficiente, ok? Então, essa é uma reflexão que nós temos que ter. Agora, tenha um cuidado. Com esse vídeo, né, com essa brincadeira, com essa analogia que eu fiz com o MasterChef, a preparação de um prato, a preparação de aula, eu não estou querendo dizer, e não é a linha que eu trabalho, que você não tem que fazer o possível para tornar suas aulas mais robustas. Não é isso. Muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que você precisa ter uma consciência de que você está falando com determinada idade. Você precisa ter uma consciência muito clara qual é o seu público, quem está te ouvindo. Se for uma turma que tem uma certa maturidade histórica, que uma turma que já tem até uma noção maior a respeito de como se faz história, que eu sei que você já trabalha isso, com certeza já é um assunto que você pode abordar. Então, esse aqui é o ponto-chave nessa nossa discussão. Nem de longe estou defendendo que as suas aulas têm que ser só resumidas, coisas muito rasas, não é isso. É só para termos o discernimento aonde a gente pode colocar, aonde a gente pode tirar essas informações dos nossos alunos. Porque assim como nós vemos lá no reality show, né, no MasterChef,
Por mais que a preparação seja muito boa, por mais que os candidatos usem técnicas refinadas, excelente, o importante é o resultado final. O importante é o prato não só estar bonito, apresentável, mas também gostoso. Da mesma forma que nós podemos usar livros de excelência no nosso estudo, na nossa preparação. Mas isso tem que ser refletido em uma aula clara, uma aula didática e uma aula que seja compreensível para os nossos alunos. Bom, acho que eu consegui passar um pouco do que eu queria a respeito desse vínculo da sala de aula com os reality shows. E se você quiser se aprofundar mais em estudos, tanto teóricos quanto práticos, eu te convido a clicar aqui no link da descrição para você conhecer a Sala dos Professores, que é uma comunidade para professores de história, onde você vai ter acesso a um grupo de estudo e várias aulas que já estão lá gravadas. No mais, se inscreva aqui no canal, deixa aqui seu joinha e não se esqueça de comentar o que você acha a respeito desse assunto. Vejo você no próximo vídeo, na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.